que qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS será taxado com uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção a este assunto. Claro, muita coisa estava acontecendo na cúpula do BRICS. Xian, fale sobre suas reações, não apenas a esse ultimato, mas eu já ouvi você dizer várias vezes em seu programa que a desdolarização, esse movimento em direção a um sistema mundial multipolar, liderado pelo BRICS, é sobre muito mais do que apenas desdolarização. Então fale sobre o significado não só do ultimato de Trump, mas também da resposta a ele em todo o mundo. Acho que precisamos enxergar a desdolarização como um sintoma do problema americano, certo? Agora, a questão com o ultimato do Trump é que, no fim das contas, vai ser muito autodestrutivo. O problema com esse ultimato é dizer ao mundo que, se você seguir as políticas anti-americanas dos BRICS, vamos impor uma tarifa adicional de 10% sobre você. Mas isso abre um verdadeiro vespeiro. O que realmente significa, na prática, adotar políticas anti-americanas, certo? Significa negócio com a China? Significa negociar com a Rússia? Comprar petróleo russo? Ou significa simplesmente negociar com os BRICS como um todo? E isso realmente gera muito medo e incerteza entre os parceiros comerciais ao redor do mundo. Como mencionei antes, por exemplo, se a Europa decidir negociar com a China e ignorar o dólar, usando euros ou yuan chinês em suas transações, isso também seria considerado uma espécie de política anti-americana. E se você quiser impor uma tarifa adicional de 10% sobre isso, basicamente vai explodir o comércio mundial. Agora, imagine se você é um país e está enfrentando uma barreira adicional de 10% além do que já precisa pagar, certo? Talvez já 20%, 30%, agora é 40%. Quais são as chances de seus produtos realmente chegarem ao mercado americano no final das contas? São mínimas ou inexistentes, e o mínimo já foi embora. E se olharmos para o bloco em crescimento, as economias emergentes que realmente vão se fortalecer nos próximos 10 a 20 anos serão os BRICS. E isso significa que muitos fluxos comerciais acabarão indo para o bloco e não para os Estados Unidos. E isso é ruim em muitos níveis para a economia americana, certo? Isso, na verdade, acelera a desdolarização. Muito dinheiro não vai mais retornar aos mercados americanos. E Trump só vai acelerar seu maior medo. Sim, ótimos pontos. E Anastasia, Dmitry Medvedev, o segundo no comando na Rússia, disse o seguinte: o BRICS está ganhando autoridade. Trump anunciou que uma tarifa adicional de 10% seria imposta a qualquer país que apoiasse as políticas do BRICS. Então estamos fazendo tudo certo. Anastasia, fale sobre sua reação ao que aconteceu na cúpula do BRICS. Houve algum pessimismo no início, mas parece que terminou com certo otimismo. Primeiro, gostaria de dizer que Trump publica com tanta frequência em suas redes sociais que não é a primeira vez que ele tenta assustar os países do BRICS. Você deve se lembrar que, na verdade, em um momento de raiva, ele chegou a dizer que tarifas de 100% seriam impostas às nações do BRICS e assim por diante. Então, acho que muita gente já se acostumou com o fato de que Trump está sempre falando, às vezes dizendo uma coisa em um dia e o oposto no dia seguinte. Portanto, na minha opinião, essa tarifa de 10% é novamente apenas uma narrativa para assustar os países do BRICS e seus parceiros e assim por diante. O presidente Lula respondeu a isso, na minha opinião, de forma muito clara. Ele foi muito claro ao dizer que não precisamos de um imperador aqui. Somos países soberanos. Então podemos traduzir isso como: quem se importa com esses 10% ou com o que Trump diz?
Agora, sobre sua pergunta em relação às expectativas, na verdade, desde o início, há apenas algumas semanas, quando se tornou público que o presidente Putin não iria e que Xi Jinping não estaria presente, li muitos artigos e opiniões dizendo: os dois líderes desse poder, Putin e Xi Jinping, não estarão na cúpula, e isso pode enfraquecer a cúpula, a imagem da própria cúpula. Mas depois, posso ler um comentário que um de nossos assinantes deixou? Depois de ler esse comentário, repensei minha ideia. Espere um segundo. Mudança interessante nos BRICS. Xi Jinping está faltando à cúpula pela primeira vez em 12 anos. A China diz que é um conflito de agenda, mas muitos veem isso como um sinal de que o país está adotando uma abordagem mais seletiva em relação à liderança global. Enquanto isso, Índia e Brasil estão assumindo um papel maior, e o BRICS continua se expandindo, com a Indonésia agora como membro pleno. Isso pode ser a China recalibrando seu papel na cadeia de suprimentos, enquanto permite que outras nações ganhem destaque por enquanto. As coisas estão definitivamente mudando no cenário global. Depois de ler esse comentário, percebi que pode haver um ponto aí. E vimos durante a cúpula que o presidente Lula e o primeiro-ministro indiano ganharam destaque. Então pode ser, não que seja uma abordagem programada, mas isso definitivamente pode acontecer. Não sei o que nossos colegas da China podem dizer. Houve críticas, até mesmo ao novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, por não conseguir escapar do domínio do dólar. Mas houve grandes discussões sobre a criação de uma alternativa ao SWIFT, uma proposta. E sabemos que o ministro das Finanças da Rússia teve um papel importante nisso, o Sr. Siluanov. Olha, eu acho que na preparação para a cúpula, muitas pessoas trazem para a mesa um grande investimento emocional e esperança. Em muitos aspectos, especialmente vivendo na era das redes sociais, estamos buscando soluções instantâneas. Mas esse geralmente não é o modo como os sistemas globais funcionam. Eles tendem a operar em seus próprios tempos e ritmos. Muitas vezes, sentimos como indivíduos que os acontecimentos avançam de forma muito lenta. De certa forma, acho que muitas pessoas que desejam mudanças no mundo estão simplesmente desesperadas por um grande evento que traga essa transformação de uma vez só. Acho que esta cúpula do BRICS em particular marcou um episódio importante nesses processos em desenvolvimento de multipolaridade. Não apenas por algumas questões de pessoal, que claro podem animar bastante as pessoas, mas mais porque realmente, na minha opinião, foi um marco de que os países não iriam ser intimidados, que continuariam focando nas questões que lhes importam do ponto de vista do desenvolvimento econômico e da prosperidade pacífica, e que continuariam buscando formas de colaborar entre si e avançar os interesses do Sul global. E acho que isso é provavelmente o mais importante a se lembrar. Não podemos esquecer que foi apenas há 3 meses e meio, 4 meses, que as ameaças de tarifas de 100% e depois 150% foram direcionadas aos BRICS. E claramente isso não foi suficiente para dissuadir os países de se envolverem, porque as pessoas, francamente, estão um pouco cansadas de como as coisas estão e querem avançar com reformas no mundo, de maneiras que criem espaço para que os países em desenvolvimento, primeiro, tenham mais voz em como o mundo funciona e, em segundo lugar, também possam garantir que consigam se beneficiar das oportunidades de desenvolvimento econômico e social que lhes foram negadas por muitas décadas. Então eu tendo a não ser nem otimista nem pessimista, acho quando olho para eventos como este, mas realmente tento contextualizá-los nesses longos processos de transformação sistêmica. A última mensagem de Trump, em sua postagem nas redes sociais, sobre essa questão dos 10%, como o Sean mencionou, obviamente gera muita confusão, porque falar de coisas como alinhar-se com o que isso realmente significa. Mas apesar disso, acho que transmite uma mensagem muito poderosa,
que é o fato de que a razão fundamental de existência dos BRICS, que é garantir que os países em desenvolvimento possam se unir e enfrentar os valentões globais, foi reafirmada. É exatamente por isso que instituições como os BRICS surgiram e continuam crescendo. E quanto mais os Estados Unidos e o presidente Trump persistirem com esse tipo de comunicação e tática de intimidação, mais força o Sul global vai ganhar. Na verdade, do ponto de vista de relações públicas, acho que eles não poderiam pedir nada melhor do que esse tweet em particular. Apesar da mensagem que Trump deixou em suas redes sociais, não acho que muitos países tenham ficado assustados com isso. Veja a Malásia, o que o ministro deles disse hoje após a cúpula do BRICS, que é uma chance de ouro para o país e que eles não vão desperdiçá-la. Com ou sem tarifas, eles simplesmente querem seguir o caminho decidido durante a cúpula do BRICS. Eles enxergam a oportunidade que o BRICS pode oferecer à Malásia, por exemplo, se considerarmos esse caso. Quero dizer, honestamente, acho que isso serve como um bom ponto de partida. Você tem acompanhado as tarifas de forma bastante aprofundada. Enquanto a cúpula dos BRICS acontecia, Trump estava implementando aquela pausa de 90 dias, ou seja lá o que fosse. Aquilo parece ter acabado completamente, e agora as tarifas estão por toda parte. Então, Sean, isso parece ser a arma preferida dos Estados Unidos, especialmente do governo Trump, contra os BRICS e os países emergentes do grupo, especialmente a China. Mas agora parece que é contra todo o Sul global. Qual é a sua análise sobre o efeito real disso? Você tem acompanhado isso de perto, então quero saber sua opinião. Não, eu acho que tarifas são, em última análise, autodestrutivas de uma forma muito, muito desastrosa. Agora, se pensarmos na primeira arma usada por Washington durante o governo Biden, foi a confiscação de ativos russos, certo? Isso causou um choque no mundo inteiro. Mostrou simplesmente que o excesso de poder dos Estados Unidos é realmente impressionante. Eles podem ir lá e confiscar as reservas de um país soberano quando se trata de títulos do Tesouro e quaisquer outros ativos. Agora, o problema das tarifas, em comparação com a confiscação, é que com a confiscação, os americanos sempre podem arranjar uma justificativa, certo? Nós só vamos fazer isso com nossos inimigos, seja o Irã, seja a Rússia ou talvez a China no futuro, quem sabe. Mas o problema das tarifas é que elas são universais, elas afetam todos os países. E vamos lembrar que a tarifa básica é em torno de 10%, pode ser até mais, se ninguém responder às cartas enviadas por Scott Bessent. Agora, o problema disso é que quando você impõe uma tarifa de 10% ou mais ao mundo, na verdade, fica muito mais difícil exportar para os Estados Unidos. Então, neste momento, os países têm uma escolha muito importante a fazer, certo? Digamos que eles realmente queiram vender para os americanos, vender para o mercado americano. De alguma forma, eles precisam reduzir o custo de produção. Então, suponha que o país XYZ, ou a Ilha dos Pinguins, por exemplo, seja atingido por uma tarifa de 20% ou 30%. Agora, para conseguir vender seus produtos para os americanos, você precisa reduzir seu custo de produção em talvez 20% ou 30%, certo? E como você vai fazer isso? Agora, os únicos países no mundo que realmente podem fornecer esse tipo de insumo industrial são os países do BRICS. Não só a Rússia, não só, você sabe, a Indonésia. O ponto-chave em que todos deveríamos prestar atenção é a China, certo? Agora, é bastante interessante que, se olharmos para as exportações chinesas nos últimos 3 meses, acho que uma vez que as tarifas recíprocas começaram em abril, em vez de realmente caírem, elas aumentaram no total. Então, sim, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 20%, 30% ou 40%. Ninguém realmente nega isso. Mas se você olhar para as exportações para o resto do mundo, elas estão crescendo 20%, 30%, 40% em alguns casos para todos esses países, certo? Só precisamos olhar para a Europa. Agora a Europa está comprando mais da China, certo?
Você sabe, os europeus gostam de dizer chinês isso, chinês aquilo. Não gostamos dos chineses. Eles vão destruir nossas indústrias. Mas no fim das contas, eles ainda precisam comprar insumos chineses baratos, assim como de outros países, seja da Malásia, Indonésia ou do restante dos BRICS. E por causa disso, os americanos realmente se colocaram em uma posição muito inviável. Não é bom. Então, o resto do mundo agora, como resultado das tarifas do Trump, é forçado a comercializar mais com os BRICS, certo? Quer gostem ou não, precisam reduzir o custo de produção. O que acontece agora é que Trump, na verdade, acelerou a desdolarização como nunca antes. Então, países, muitos exportadores e importadores, estão conversando entre si neste momento. Então, um exportador chinês pode ir, digamos, a um importador em Roma e dizer: tudo bem, vamos simplesmente transacionar em moedas bilaterais. Você paga em yuan e nós te damos um desconto de 2-3%, certo? E nessa era em que as margens são tão pequenas, 2-3% é suficiente para te ajudar a ter lucro. Ou se você não tiver isso, pode simplesmente quebrar tudo. Então, nesse sentido, isso realmente dá início a todo o ciclo, toda a engrenagem de países simplesmente abandonando o dólar. Não porque odeiem o dólar, talvez só queiram um desconto, ou talvez estejam apenas irritados com os Estados Unidos. Não importa muito. O Trump basicamente começou seu próprio pesadelo com toda essa guerra tarifária. E acho que ele não vai gostar dos resultados do que vai acontecer nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Anastasia, talvez você possa comentar, em resposta ao que o Sean acabou de dizer. Você sabe, o ministro das Finanças da Rússia teve um papel particularmente importante na cúpula do BRICS, Anton Siluanov. E ele fez muitos comentários à imprensa. Uma das coisas que ele disse, em resposta a uma pergunta sobre o uso de moedas nacionais no comércio do BRICS, foi, abre aspas, esses acordos demonstraram sua confiabilidade e independência em relação às instituições financeiras ocidentais, que a qualquer momento, como se vê, podem suspender pagamentos. Então, Anastasia, fale sobre o papel específico que a Rússia desempenhou nesta cúpula do BRICS, assim como nesse movimento mais amplo em direção à desdolarização. Anton Siluanov, como ministro das Finanças, naturalmente participou da cúpula do BRICS e deu continuidade ao caminho que foi traçado durante a cúpula de Kazan no ano passado, quando ouvimos pela primeira vez que um novo sistema de pagamentos deveria ser implementado no BRICS. E claro, ao longo deste ano, houve muita especulação sobre se haveria uma moeda comum entre os BRICS, se não haveria, e assim por diante. Mas o principal ponto que o ministro quis destacar, e ele disse isso, é que as moedas locais desempenham um papel enorme no comércio. Ele também mencionou que, por exemplo, Rússia e China estão comercializando em suas moedas nacionais. Ele também disse que o câmbio de moedas nacionais não é importante apenas para a Rússia, é importante para todas as nações do BRICS. Se pegarmos o exemplo do Brasil e da China, é a mesma coisa. Se pegarmos Irã e China, é a mesma coisa. Eles estão negociando em yuan e na moeda iraniana. Então, na Rússia, esse tema de câmbio do rublo e do yuan é muito relevante, por isso falam sobre isso com bastante frequência. E eu acho que em alguns, não sei, talvez meses, veremos um novo sistema de pagamentos do BRICS pronto para uso. Eu tenho esse pressentimento. Tudo vai depender de como os bancos centrais dos países do BRICS e os ministros das finanças vão trabalhar juntos. 90% do comércio entre os países do BRICS já é realizado em suas moedas nacionais locais. Então, se você puder falar sobre o significado disso, porque a grande mídia ocidental estava minimizando a importância desta cúpula por um motivo muito específico. Mas até a Bloomberg teve que admitir que, bem, não dá mais para ignorar o BRICS. Fale sobre por que isso acontece. Bem, eles vêm tentando ignorar o BRICS há mais de uma década, para o próprio prejuízo, na verdade.
O sistema econômico global tem evoluído de forma bastante significativa nos últimos 30 anos, a ponto de o centro de gravidade ter claramente se deslocado das economias transatlânticas, especialmente dos Estados Unidos, como ponto central. Hoje em dia, o mercado dos Estados Unidos representa cerca de 14%, ou um pouco menos, do total das importações globais, o que é significativa e na cara é 25 anos. E o objetivo de mencionar isso é simplesmente demonstrar que os contornos do comércio global e dos fluxos de valor continuam mudando e que os Estados Unidos já não estão mais em posição de ditar unilateralmente os termos. Isso, em última análise, fundamenta o motivo pelo qual está ocorrendo uma evolução no sentido de se afastar do uso do dólar dos Estados Unidos como principal moeda de liquidação comercial. A evolução do sistema de pagamentos, de certa forma, acompanhará as mudanças em curso na estrutura da produção global, na distribuição e nas complementaridades entre diferentes economias que realizam comércio entre si. Uma das questões interessantes que surgem ao lidar com o comércio bilateral é que, caso haja desequilíbrios entre as duas partes comerciais, isso pode acabar gerando problemas de liquidez em relação à liquidação com moedas nacionais. Esses desafios de liquidez são superados progressivamente por meio de diversos mecanismos. Um deles são os acordos bilaterais de swap. O outro, claro, é simplesmente expandir a rede de parceiros comerciais, de modo que haja um número maior de pares de negociação, permitindo que empresas de diferentes países comprem e vendam seus produtos entre si. E, por fim, criem, acredito, um ecossistema comercial no qual haja liquidez suficiente para liquidar as contas ao final de cada dia. O interessante sobre os sistemas de pagamento é que eles realmente funcionam como mecanismos pelos quais os bancos centrais dos países participantes fazem ajustes em seus registros diariamente. Ou seja, o que é adicionado em um é subtraído de outro. E as informações precisam ser compartilhadas entre os bancos centrais para que isso aconteça e para que esses registros sejam atualizados e mantidos com um nível de confiança entre as partes envolvidas de que as atualizações estão ocorrendo e que são precisas e refletem a situação em toda a rede. Veja, esta cúpula do BRICS em particular é significativa porque simplesmente consolida tudo isso. Ela demonstra que as nações do Sul global não vão ser intimidadas, que elas enxergam benefícios mútuos ao buscar o comércio. Elas entendem que há segurança e proteção na colaboração e na união, e que há muito risco em não criar esse tipo de instituição que possa protegê-las do alcance caprichoso do braço político dos Estados Unidos. Então, acho que é aí que estamos. Quero dizer, isso tudo mudanças estruturais de longo prazo. Sabe, as pessoas ficam obcecadas com o comércio. O comércio é realmente uma consequência dos sistemas de produção e da alocação ou distribuição disso em escala global. Estamos vendo isso continuar a evoluir ao longo do tempo, à medida que países em desenvolvimento aprimoram suas próprias capacidades com infraestrutura, com sistemas de energia e, em última análise, com acesso a matérias-primas, das quais as nações do BRICS possuem abundantes suprimentos. Então é aí que vejo a importância. Trata-se realmente do retorno da economia real em detrimento da financiarização e de um entendimento de que o valor, em última instância, é valor de uso, sustentado pela capacidade das empresas de transformar energia e propriedades materiais dentro das economias nacionais.